Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Rômulo, astrólogo da Montanha Mágica, e esse é o nosso primeiro vídeo desse ano que começou agora, o ano de 2023. Esse vídeo ele está sendo gravado no dia 5 de janeiro de 2023, mais precisamente às 23 horas e 40 minutos aqui do Rio de Janeiro, portanto, horário de Brasília. E nesse vídeo, como de costume, como já é costumeiro aqui na Montanha Mágica, a gente vai falar a respeito da lua cheia dessa feita. A primeira lua cheia do ano está no signo de Câncer e ela estará no signo de Câncer na fase cheia, mais precisamente amanhã, na parte da noite, no dia 6 de janeiro de 2023, às 20 horas e 7 minutos, horário também daqui do Rio de Janeiro. É uma lua bem aspectada, em essência, né? Afinal de contas, a lua no signo de Câncer está em seu domicílio, está muito confortável, é uma lua que se sente abraçada e, de alguma maneira, a gente tem que procurar se abraçar também nesse começo do ano, nós abraçando a nós mesmos, né? Nós buscando, de alguma forma, conforto nesse início do ano de 2023. É uma lua que, por estar em Câncer, por estar cheia, está em oposição necessariamente ao Sol em Capricórnio. Então, a gente tem ali sentimentos opostos e, ao mesmo tempo, complementares em algum grau sendo observado. A Lua apelando para os nossos sentimentos, a Lua nos convidando a mergulhar fundo no plano do sensível, e um Sol em Capricórnio, dialogando ali diretamente com Mercúrio, apelando para o nosso senso prático, apelando para o nosso eu no mundo, e é dessa forma, um tanto divididos, que a gente vivencia essa lua cheia no signo de Câncer. Dois planetas que são bem interessantes para a gente, ambos em retrogradação no céu nesse momento, precisam ser avaliados. Na verdade, essa lua ela precisa ser analisada à luz do protagonismo jogado por esses dois planetas no céu. De um lado, a gente tem Urano, Urano que faz sextil com a Lua nesse momento. Urano, um planeta que fala muito dos traumas da nossa alma, da memória de longuíssima duração, né? Urano traz, em alguma medida, uma certa insegurança para a gente, né? Nos faz carregar uma certa insegurança que é proveniente de traumas de outros momentos da jornada da nossa alma. Urano sempre diz respeito, essa é uma interpretação possível de Urano, Urano sempre diz respeito a esse trauma de alma, aquilo que a gente carrega com a gente, alguns problemas que a gente traz do inconsciente mesmo, né? Alguns bloqueios que a gente carrega com a gente nem sabe a razão pela qual a gente tem medo de algo, a gente nem sabe a razão, o motivo, porque a gente está inseguro em relação a alguma coisa. Então, essa relação entre a Lua e Urano, o planeta Urano, ela prenuncia tempos de instabilidade emocional e, ao mesmo tempo, em algum grau, é um momento de mergulhar de cabeça nesses traumas de longo prazo que a nossa alma carrega consigo. Urano está retrógrado. Então, a partir do advento da Lua em Câncer, a gente tem que olhar para esses grandes traumas, tentar entender um pouquinho mais as nossas emoções. É tempo também, claro, de confiar na nossa intuição. É legal a gente observar também um trígono fraco, é verdade, mas um trígono dessa Lua com Netuno que não está mais retrógrado, que traz justamente a possibilidade de escoamento das nossas emoções. Quando a gente pensa em Capricórnio, a gente pensa muito na ideia de uma represa que está contida, né? A água como metáfora perfeita
dos sentimentos que precisam fluir, mas a represa, muitas vezes, né, uma represa consolidada de cimento, de concreto, acaba representando algo muito capricorniano que inviabiliza muitas vezes a fluidez das nossas emoções. Quando Netuno faz esse trígono com a Lua, a gente tem a perspectiva de abrir os vertedouros dessa represa e deixar, de alguma forma, as nossas emoções, os nossos sentimentos fluírem. Nossos sentimentos precisam fluir com Netuno, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter maturidade e a condição de investigar, de lidar, de dialogar com esses traumas mais profundos, com os traumas das profundezas do nosso eu, do nosso oceano particular. Bom, então, de um lado, a gente tem esse aspecto importante, Urano sextil Lua, e uma Lua também fazendo aspecto com Netuno, uma Lua em trígono com Netuno, falando da necessidade, né, de lidar com traumas emocionais e deixar fluir. E do outro lado, um outro planeta que acabou de entrar em retrogradação, também é personagem fundamental nesse trânsito em especial. Eu me refiro a Mercúrio. Se Urano está em sextil com a Lua, Mercúrio retrógrado está em conjunção com o Sol. Ambos os planetas estão em Capricórnio. Então, se de um lado Urano fala dos problemas que a gente traz de uma jornada mais ampla, mais longa da nossa alma, problemas eventualmente de outras vidas, Mercúrio fala dos problemas pontuais dessa vida, desse momento atual, das nossas memórias de curto prazo. E Mercúrio retrógrado em Capricórnio nos convida a revisitar as nossas limitações práticas, eventuais problemas, eventuais entraves que a gente observou na nossa vida material, na nossa vida cotidiana nos últimos tempos. Esses últimos tempos, para a esmagadora maior parte das pessoas, por justificativas que a gente pode buscar também lá em cima, né, nos aspectos celestes, tem sido tempos de muito aperto, tem sido tempos em que os nossos limites acabam, de alguma forma, sufocando a gente. A gente quer transcender limites, a gente quer dar um passo à frente, mas muitas vezes Saturno, Capricórnio, vem com seu peso, dificultando essa transcendência, tornando mais difícil essa tarefa de superar as nossas limitações, de transcender os nossos limites. A gente quer fazer muito, a gente procura desenvolver a nossa resiliência e a nossa capacidade de trabalho, mas a gente é um só. Ser um só é um problema nesses tempos de excesso de Capricórnio, de excesso de cobrança mesmo de nós sobre nós mesmos. Da mesma forma, aludindo a essa relação, a esse Mercúrio em Capricórnio, né, e falando de um Saturno em Aquário, eu diria que esses são tempos, de maneira geral, muito difíceis de lidar com pessoas, de lidar com o coletivo, com a coletividade, com grupos, né, pertencer a grupos. Olha que interessante, a gente vem passando por tempos de solidão muito evidentes por conta do impacto da pandemia. A pandemia, nos últimos anos, nos isolou do mundo, e claro que à medida em que a pandemia ela vai amainando, existe um desejo muito grande de retomar o contato com os outros, existe um desejo muito grande de aprofundar essas relações com o coletivo, com a comunidade. Só que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a gente percebe que existe uma dificuldade maior de se identificar com o coletivo, e parece que está no ar também um desejo mais profundo de lidar com o nosso eu de uma maneira mais íntima e, nesse sentido, não fomentar tanto assim o contato com o grupo de pessoas, o contato com uma determinada comunidade, com uma determinada coletividade. Então, essa lua cheia em Câncer, ela fala muito da unicidade, né? Da nossa completude, da nossa individualidade, da percepção de que somos criaturas únicas e na percepção de que para chegar aonde a gente quer chegar, a gente precisa, sobretudo, confiar em nossos processos
e confiar que os nossos processos são individuais, que o outro não tem nada a ver com o nosso tempo, que o outro não tem nada a ver com o nosso caminho, que o outro não tem nada a ver com as nossas escolhas. É um momento interessante também do ponto de vista pragmático, já que a gente está falando dessa relação Mercúrio em Capricórnio com um Sol em Capricórnio conjunto, é tempo de revisar o que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Tempos muito. Sempre que tem Mercúrio em retrogradação, as pessoas me perguntam: caramba, Rômulo, agora é o fim do mundo, né? Mercúrio retrógrado de novo, nossa, teremos dias de muitos problemas, de muitos contratempos, de muitos desentendimentos, né? Essa é a visão que as pessoas costumam nutrir a respeito do Mercúrio retrógrado, mas Mercúrio retrógrado não traz apenas aspectos negativos. É claro que sempre que Mercúrio entra em retrogradação, a gente precisa tomar algumas precauções, e, na minha avaliação, a maior precaução que a gente precisa ter é no sentido de não buscar inovar, não olhar para frente, não fazer novos projetos. Os tempos de retrogradação de Mercúrio são sempre tempos de revisão, são sempre tempos de revisitar o passado, são sempre tempos de aparar as arestas. E aqui, no caso desse Mercúrio em Capricórnio, a saída para você transcender limites no futuro é, de alguma forma, otimizar os processos do passado, né? Identificar os gargalos que haviam no processo, que existiam no passado, e se livrar desses gargalos a fim que você com o objetivo de que você consiga é, lidar com mais desenvoltura com o futuro, né? Então, é tempo de trabalhar os pontos fracos, é tempo de revisar o que vem sendo feito, e dentro dessa relação Capricórnio-Câncer, olhando para Câncer, que pede essa análise do nosso eu profundo, é tempo de buscar consistência, essa consistência capricorniana na nossa relação com os nossos sentimentos. Para a gente viver a nossa vida, todo mundo sabe, né? Muitas vezes a gente precisa matar um leão por dia. E os verdadeiros leões que a gente precisa matar ao longo da vida, eles não estão fora da gente, mas eles estão dentro da gente. Na verdade, não são leões, são fantasmas que muitas vezes impedem a gente de seguir adiante, muitas vezes impedem que nós sejamos bem-sucedidos em nossas pretensões. Então, em síntese, esse processo, esse diálogo que a gente tem, né, entre o Mercúrio retrógrado e um Sol, no nível da conjunção, e entre um Urano e a Lua, a percepção de que somos únicos e a percepção de que a gente precisa confiar nos nossos processos e buscar essa consistência na percepção dos nossos sentimentos, na análise dos nossos sentimentos ou de eventuais traumas que são parte da jornada da nossa alma. Tem um ponto que é muito legal e eu queria fechar esse vídeo de hoje justamente aludindo a esse aspecto pouco usual, né, pouco usualmente trabalhado, que é a conjunção da Lua com Palas Atena, né? E aí eu acho legal a gente fazer uma viagem pela mitologia grega, que tem tudo a ver também com os aspectos que a gente encontra no céu nesse momento de lua cheia em Câncer. Quem é Palas Atena? Está fazendo conjunção com a Lua nesse momento. Palas Atena nasce de uma dor de cabeça do Zeus, da mitologia grega. Zeus, que no latim, né, na mitologia latina, romana, é Júpiter. Júpiter, um planeta muito importante para a gente na astrologia, mas Palas nasceu da cabeça do Zeus. Diz a mitologia grega que Zeus estava sentindo uma dor de cabeça absurda e, num ato desesperado, ele pede para um outro deus, para o Hefesto, abrir a sua cabeça com um machado de ouro. E quando o Hefesto dá uma machadada na cabeça do Zeus, é dali que Atena brota. E Atena nasce
pronta. A Atena nasce já com a sua armadura, com a sua casca, né? Se a gente pensa no caranguejinho canceriano, né? O caranguejo tem a sua casca, que ele vai trocando ao longo da vida. A Atena nasce pronta. Ela sai de dentro da cabeça de Zeus, trazendo sabedoria e justiça tanto para os homens quanto para os deuses, né? A Palas Atenas nasce pronta e nós também nascemos prontos para a nossa missão, para o nosso propósito. A gente só precisa acreditar nisso, a gente precisa buscar com força o nosso caminho, e o nosso caminho passa pelo entendimento concreto de quem a gente é e de quais são as emoções que regem a gente, né? A gente precisa, nessa caminhada, certamente, se blindar dos ruídos que o mundo traz para a gente, né? O mundo fala muita coisa para a gente, o mundo diz muitas vezes com o dedo em riste como a gente precisa se comportar, mas, na verdade, para ser quem a gente precisa ser, para cumprir o nosso destino, o nosso propósito, a gente precisa seguir uma voz que vem de dentro, uma voz que a gente precisa aprender a ouvir, e não essas vozes que vêm de fora. E por que eu gosto dessa ideia de olhar para o céu e ver, nesse momento, a conjunção entre Palas Atenas e a Lua? Porque, como eu disse, Zeus, no latim, é Júpiter. E se a gente olhar para o céu, Júpiter, o pai, ele está no signo de Áries nesse momento. E Áries rege a cabeça, né? Áries rege justamente essa cabeça. Júpiter está em sextil com Marte, que é o planeta regente de Áries, também fazendo alusão a essa cabeça. Imagina, então, um Marte dando uma pancada na cabeça de Júpiter, mitologicamente falando, né? E trazendo essa necessidade, esse imperativo que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui dessa lua cheia em Câncer, de abrir a nossa cabeça. Nós precisamos, da mesma forma que Zeus, abrir a nossa cabeça para as mudanças, para o novo e para um conhecimento mais profundo da gente, né, dos nossos traumas mais profundos, dar uma chacoalhada nos nossos sentimentos e colher ali os bons sentimentos, né? Se fortalecer sentimentalmente para essa jornada dura que vem sendo a vida nesses últimos tempos. Tudo bem, pessoal? Então era esse o meu recado para vocês. Eu fico por aqui já com os votos, né, de que vocês tenham um ano novo do tamanho dos sonhos de vocês. Para nós, astrólogos, o ano começa em março, quando da entrada do Sol em Áries, quando começa a primavera no hemisfério norte. E para mim, Rômulo em particular, meu ano novo é no dia 24 de fevereiro, que é a data do meu aniversário, né, a minha revolução solar. Então, eu não estou tão atento assim a essa passagem de ano a partir de uma perspectiva ocidental, mas é claro que existe toda uma ritualística por trás desse ano novo que a gente vive, né? A virada do 31 de dezembro, 1º de janeiro, que afeta a todos nós, né? Inconsciente e conscientemente também. Então, claro, muito sob os auspícios daquela lua nova em Capricórnio, sobre a qual falamos no outro vídeo, né? São tempos também de olhar para o futuro, de organizar a casa e de estabelecer metas que a gente pretende cumprir nos próximos 365 dias. Grande abraço, pessoal. Fico por aqui, tudo de bom e até a próxima. Valeu!